Bom dia, meu nome é Felipe Narto, sou aluno de Engenharia do curso de Engenharia Civil do IFRN. Michele Cid também é do curso de Engenharia do IFRN. E juntos vamos apresentar aqui o resumo do capítulo 6, que foi nos dado pelo professor, que fala sobre a distribuição e o transporte. A matéria de Administração e Logística na Construção Civil, Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais, Distribuição e Transporte, certo? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro a gente quis colocar a importância de administração de materiais e a gente relata que a principal importância é que o conjunto das atividades que gera as tarefas de suprimento, transporte, distribuição e manutenção do material para garantir o bom funcionamento de uma organização, só que esse bom funcionamento só ocorre quando tiver um tempo correto, nas quantidades necessárias, na qualidade requerida e o melhor preço. Jogando na área da engenharia civil para a gente pode ver também a questão de reposição de estoque. Por quê? Porque a gente tem que saber o tempo correto de pedir, novamente, a quantidade necessária que vai usar e a qualidade que a gente precisa. Por exemplo, a gente vai fazer uma armadura de aço, de concreto armado, com a bitola 6, e já está todo mundo fazendo. Eu sei que vai precisar de mais 500 kg de aço da bitola 6, e aquele aço demora um tempo para chegar. Então eu tenho que pedir no tempo correto, na quantidade que eu preciso e na qualidade requerida, que é o tipo de bitola, o tipo de aço, a resistência do aço e tudo mais. E lógico, se os 3 critérios de cima forem superiores, a gente procura o melhor preço. Com isso, a gente vai ter também a questão que é necessário fazer essa averiguação antecipadamente. Não tem como você chegar na obra e ter essa noção só de bater o olho. A gente precisa relatar, conquistar, tudo isso que é para administrar essa parte dos materiais para ter essa relevância maior. A articulação constante entre a necessidade de estoque, controle de estoque e capital é feita pelo sistema de materiais da empresa. E os setores que compõem o sistema de materiais são planejamento e controle de produção, controle de estoque, compras, almoxarifado e transporte e distribuição. Bom, a distribuição é responsável por garantir que o produto chegue ao cliente no local, no tempo e na quantidade e qualidade adequados. Esse processo é composto por 4 etapas principais, né? O estoque de produtos acabados, que é o local de armazenamento para pronta disponibilização do mercado. As embalagens de proteção utilizadas para proteger o produto durante o manuseio e transporte. O depósito de distribuição, que são as instalações localizadas nas próximas ao cliente para reduzir prazos e custos. E o transporte, que é a movimentação dos produtos para fora da empresa envolvendo vários modais, certo? Então, a distribuição envolve o deslocamento de produtos desde o ponto de fabricação até o ponto de consumo. A distribuição é apresentada como uma atividade estratégica que impacta diretamente os níveis de serviços ao cliente. E também o conceito de logística integrada reforça que transporte, armazenagem e distribuição são atividades interdependentes, ou seja, dependem entre elas. Ressalta-se a necessidade de um planejamento que minimize custos e maximize a satisfação do cliente. Foi o que eu estava falando naquele slide anterior, né? A gente precisa de um planejamento para fazer um levantamento, para ter a noção de que esse produto vai ser necessário chegar com aquela qualidade e aquele tempo e aquela quantidade para aquele cliente específico, e assim ele conseguir uma satisfação maior e melhor para isso, certo? Para isso, a gente também tem os moldais de transporte, né? Os canais de distribuição, que são a descrição dos tipos de canais, que é o direto, que é o produtor, que vai direto para o consumidor, o indireto, com intermediários como ataquedistas e varejistas, e os critérios para a escolha do canal mais adequado: custo, tempo, segurança e características do produto. Os principais sistemas de transporte são o rodoviário, que é o mais utilizado no Brasil, adequado para cargas fracionadas, oferece flexibilidade e rapidez. O ferroviário, que é recomendado para cargas mais pesadas, de longo percurso.
e com menor flexibilidade. O hidroviário, que é um modal econômico para cargas a granel, porém depende de condições naturais. O duto viário, que é ideal para grades com volumes contínuos de líquido e gases, que é o aeroviário, que é o mais caro, o mais rápido, indicado para os produtos perecíveis ou de alto valor agregado. E o multimodal, que é a combinação de 2 ou mais modais, otimizando custos e prazos. Como eu falei para vocês, os transportes referem-se aos meios utilizados nesse deslocamento como rodoviário, ferroviário, aéreo, hidroviário e dutoviário. Reforçando que o rodoviário é o mais flexível, ideal para as curtas e médias distâncias. O ferroviário é adequado para grandes volumes e longas distâncias. O aquaviário é para carga de volume de baixo valor agregado. O aéreo é para cargas urgentes. E o dutoviário é exclusivo para líquidos e gases com baixos custos. Esse dutoviário, a gente tem aqui uma adutora de água no Rio Grande do Norte, certo? Que é um projeto de engenharia civil enorme que teve. E também tem os dutos de gás de condomínio, mas são dutos mais internos. A gente não tem ainda, fora essa água da adutora que tem aqui no Rio Grande do Norte, um exemplo tão grandioso de um duto viário aqui presente a gente, certo? Então, a gente tem que ver se vale a pena o custo-benefício de todas essas maneiras de transportar. Os critérios da escolha do modal podem ser a natureza e o valor do produto, o tempo de entrega que é necessário para aquele produto, o custo do transporte, segurança e risco envolvido e consórcio de infraestrutura e políticas públicas. Olha, existem obras de engenharia aqui no norte do Rio Grande do Norte que precisa vir de Recife as hélices do gerador elétrico, que é aquele moinho enorme. Essas elas só podem vir por via rodoviária, porque elas são muito pesadas, vão vir com caminhões muito grandes, só vem pela BR, é bem complicado esse acesso, não tem como ir de navio porque não tem porto lá, então o único acesso que vem de Recife é esse. Então a escolha às vezes também vai de acordo com como se consegue chegar naquela localidade e de que maneira a gente consegue viabilizar. Então, a gente também tem o problema dos concretos que vão nos caminhões, que tem determinados horários para que não pegue trânsito e ele não endureça, não perca o caminhão, não perca o concreto. Por isso que esse tempo de entrega é necessário. Então, é feita toda uma análise na parte de engenharia civil para poder ter essa distribuição. Para você planejar essa distribuição, a gestão física ocorre em 3 níveis diferentes. O estratégico, que define a estrutura do sistema, localização de armazéns, escolha de modais e sistema de processo de pedidos. O tático, que é o uso eficiente dos recursos disponíveis, como frota e armazém. E o operacional, que é a execução diária das atividades, visando o bom desempenho e a satisfação do cliente. Agora vamos lá. Os custos da distribuição. O custo total não é apenas o frete, mas os seguros, o manuseio, a armazenagem. Os trade-offs envolvem entre velocidade e custo. A roteirização e otimização de cargas como forma de redução de custos são tudo junto que vai englobar o custo na distribuição. As tecnologias aplicadas à distribuição, o uso de sistema de gestão de transporte, que é o TMS, rastreamento de cargas por GPS ou RFID, automação na armazenagem e separação de pedidos e os softwares de roteirização que minimizam distância e tempo. Os desafios na distribuição de transporte que a gente vai ter, certo? São a infraestrutura deficiente em alguns países. No Brasil, a gente sabe que a malha viária rodoviária é a maior e a ferroviária tem uma grande deficiência. Os custos elevados de combustíveis, as exigências, deixa eu voltar aqui, as exigências ambientais como redução de emissões de gás carbônico e a necessidade de flexibilidade frente à oscilação de demanda. As tendências: a sustentabilidade no transporte, incentivo a modais menos poluentes, logística reserva de retorno de produtos, embalagens e resíduos, expansão do e-commerce e impacto nas operações de distribuição, certo?
O transporte é a atividade logística que mais impacta os custos logísticos, absorvendo entre 1 e 2/3 desses gastos. O desafio das empresas é equilibrar o custo e a qualidade no serviço, garantindo a eficiência e a satisfação do cliente. A análise do custo-benefício é essencial na escolha do modal. Então a gente tem que ver todo esse custo-benefício para poder entregar numa obra de engenharia, numa construção, numa malha rodoviária, numa obra de energia que é necessário a transporte da SAS, de tudo, o custo-benefício vai ser a análise mais essencial na escolha do modal. A importância da administração dos materiais. A gente fez agora um videozinho, certo? Que eu vou passar aqui para vocês. Esse vídeo, ele vai... Deixa eu ver se eu consigo entrar no link. Não estou conseguindo entrar no link, mas eu vou explicar aqui para vocês essa questão. A distribuição, a ligação entre a produção e o consumidor está ligada à distribuição e o transporte. Os modais do transporte, rodoviário, aquaviário, aéreo e ferroviário, também são muito importantes. Aí vem os critérios de escolha, que era aquilo que eu estava falando, que é a natureza do produto e o tempo de entrega que ele pode esperar. Uma coisa é eu entregar uma areia, que ela não vai apodrecer, não vai ter nenhum problema com cura, como concreto, ou uma ferragem que vai levar muito sol e chuva e vai enferrujar. E o tempo de entrega que eu posso entregar aquilo lá. Se eu tiver um concreto no caminhão, eu não posso entregar em 3 dias de viagem. Agora, se eu tiver uma areia, eu posso, até mais. As tecnologias que a gente vai aplicar para o registramento dessa carga e os custos na distribuição, que é a ligação entre a produção e o consumidor. E o transporte tem a parcela significativa dos custos logísticos. Ou seja, essa volta que a gente dá toda, cada passo é importante na escolha que vai influenciar o custo geral da distribuição. Então, esse é o esquema da distribuição e transporte que a gente passa para vocês, que foi o nosso capítulo, né? Que foi a distribuição e o transporte ligado também à parte da engenharia civil. E a gente conclui que a distribuição e o transporte são pilares centrais da logística moderna. A gestão eficiente desses processos influencia diretamente a competitividade das empresas, o nível de serviço e a percepção de valor pelo cliente. Na construção civil, a logística, distribuição e transporte é crucial para garantir o abastecimento correto de materiais no canteiro de obras, evitando desperdícios, atrasos e elevando a produtividade. Então, muito obrigado. Meu nome é Felipe Narto e Michele Cid também está participando junto comigo para apresentar e produzir esse capítulo 6 que ficou com a gente, certo? E de ligado à engenharia civil, hoje em dia, os transportes de caminhão, de malha rodoviária, ainda é um dos maiores. Ainda temos também alguns transportes ferroviários, quando é uma carga mais pesada, mas de modo geral, o rodoviário hoje é o que mais assume, certo? Então, muito obrigado e